Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar de vocação profissional e se isto é, na verdade, uma caça ao tesouro. E comigo tenho o Miguel Azevedo, da área de outsourcing, para falarmos deste tema. Miguel, bem-vindo. Obrigado, Sofia. Obrigado pelo convite. E, primeiro que tudo, e já sabes como é que funciona, porque acredito que sejas um ouvinte ávido do nosso podcast. Obviamente que sim. Puderes apresentar e dizer um bocadinho sobre a tua experiência. Muito bem. Então, o meu nome é Miguel Azevedo, trabalho de facto aqui na área de outsourcing da Randstad, neste momento com uma função mais direcionada aqui para o mercado de nearshore, fruto de alguma experiência que fui adquirindo nos últimos anos. Fazendo aqui um rewind à minha atividade, eu desde sempre trabalhei nesta atividade de outsourcing ligado aos contact centers. Eu comecei a minha carreira, salvo erro, em 2020, como assistente de contact center. Como eu costumo dizer, não há ninguém que nasce e que diga eu quando for grande quero ser assistente de contact center. Isso não existe, mas a verdade é que depois deste início, comecei com um part-time de 4 horas, na altura que andava na faculdade, e o bichinho foi aumentando, e eu dentro desta atividade de contact center passei por todas as funções, desde de coordenador, supervisor, formador, manager, etc. Passei por todas as funções. Eu acho que isso, às vezes, em alguns processos, nos dá aqui algum equilíbrio e alguma facilidade com conhecimento de causa. Nós falamos da nossa atividade e tentamos quebrar aqui alguns estigmas que existem ainda relativamente à atividade de contact center, que na verdade tem sido um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos e hoje em dia creio que não terá a mesma conotação que tinha há uns anos esta parte. Tem tido uma evolução muito grande. Eu sei que tu pedes sempre, nós falamos aqui de um fun fact, e a verdade é um fun fact que não deixa de ser ligado à minha atividade e à minha experiência, mas eu há 11 anos atrás sobrevivi a uma catástrofe natural. E quando eu digo sobrevivi a uma catástrofe natural, eu em 2009 aceitei um desafio da Randstad e fui iniciar um projeto de contact center na Ilha da Madeira, e foi na altura que existiram aquelas inundações na Madeira. E aqui muito rapidamente partilhar aqui a história. Eu estava na Madeira, salvo erro, há 3 ou 4 meses, na altura, e nessa manhã eu tinha ido levar um colega que morava comigo ao aeroporto, e no regresso a casa, de facto estava a chover muito, eu via as pedras a rolarem à volta do carro, e eu só pensava, com um pouco conhecimento ainda da ilha, pensava, isto, quando chove aqui na Ilha da Madeira as coisas são complicadas. Uma das pontes que ruiu, eu devo ter passado por ela, sei lá, 5 minutos antes, e fui tranquilo para casa. E eu morava no centro do Funchal, estava a dormir e começo a receber muitas chamadas, muitos telefonemas, para ver se estava tudo bem comigo. Eu, sem perceber, saí do apartamento, já não consegui entrar no elevador, porque o elevador corria água por todo lado, porque o prédio tinha, salvo erro, 2 ou 3 pisos de estacionamento, e aquilo já estava completamente cheio de água, e ao sair do prédio, tinha lá um responsável pelo condomínio que pergunta, você é o último, a única pessoa que ainda estava no prédio, nós já tentámos tocar a campainha, etc., mas o prédio já foi evacuado. E a verdade é que quando saio do prédio, a rua já estava completamente inundada. Eu, na altura, tinha deixado o carro estacionado mesmo em frente ao prédio, que não era uma coisa muito normal, e, sei lá, o carro tinha água para ir até meio. E, pronto, foi uma experiência que foi um bocadinho relativizada, porque, na verdade, não tinha consciência do que estava a acontecer, estava a dormir depois em casa, mas sim, aquilo foi uma coisa muito complicada, mas ainda assim
foi engraçado ver a resiliência, principalmente no centro do Funchal, a resiliência daquelas pessoas, sei lá, no espaço de 24 horas, o Funchal ficou completamente limpo. É verdade que ainda há outras áreas que ainda sofrem desse impacto, creio que ainda há famílias sem habitação, mas foi uma experiência diferente, na verdade, num projeto que eu estava a iniciar. Tivemos alguns familiares de alguns colaboradores nossos que acabaram por falecer nesta catástrofe, mas pronto, não sei se é bem um fun fact, mas... É uma história sim, impactante. Sim. Tem aqui muitos mais pormenores, mas se calhar ficariam para um outro podcast. Obrigado, Miguel, pela partilha. Sem dúvida que é uma história impactante. Certo. Entrando aqui, então, no tema da vocação, e para quem nos ouve, muitas vezes pode haver aqui uma confusão inicial do que é que pode ser a vocação profissional. Portanto, se calhar, como primeira pergunta, pedia-te para realmente definires o que é a vocação. Muito bem. Bom, não é algo propriamente fácil de definir. Eu diria que nem todos temos vocação para a mesma coisa, portanto, nem todos conseguiremos um dia ser Cristianos Ronaldos, mas eu diria que isto será mais uma inclinação, uma tendência ou alguma capacidade que possamos ter para exercer determinada função ou determinada carreira. Obviamente que isto acaba por ser influenciado por um conjunto de coisas que nós vivemos durante toda a nossa vida, desde influências dos nossos pais, desde o percurso escolar, desde a motivação de alguns professores para determinadas disciplinas. Eu acho que a partir daí a vocação acaba por ir aparecendo de uma forma natural. Não será propriamente uma característica inata que nós tenhamos, mas diria que em determinado momento da nossa vida nós acabamos por juntar uma componente de necessidade de trabalhar com a capacidade que nós temos para fazer determinada coisa, ou a possibilidade que muitas vezes nos é dada pela empresa, ou pelas oportunidades que vão surgindo durante a nossa carreira. Portanto, não é propriamente uma característica inata que nós tenhamos, mas eu acho que é algo que se vai construindo e que obviamente depende muito depois da capacidade de resiliência que nós tenhamos em querer, de facto, abraçar determinado projeto, ou então, a determinado momento, conseguir virar completamente a agulha e direcionar-nos para outra atividade. Vai muito da aposta que nós temos, mas acredito que tenha a ver com algumas influências que nós tivemos quando éramos mais pequenos. Obviamente que eu sei que nós, quando somos pequenos, os pais gostariam que nós tivéssemos determinadas profissões, mas isso não deixa de ser uma influência para mais à frente nós temos que ter uma escolha profissional, mas não quer dizer que nós estejamos vocacionados para a fazer. Vamos, obviamente, aprendendo, e acho que o percurso escolar acaba por ter alguma influência nisso, mas eu acho que isto é uma aprendizagem que nós vamos tendo durante toda a nossa vida, seja pessoal, seja profissional. Claro. E pensando aqui na procura, disseste que em qualquer momento da nossa vida podemos encontrar a nossa vocação profissional, mas consideras que é mesmo uma caça ao tesouro ou é algo que se vai descobrindo ao longo da carreira, que pode mudar, muitas vezes mudamos as nossas opiniões e os nossos gostos? Achas que a nossa vocação também pode mudar? Eu acho, a minha opinião é que isto de facto não é uma caça ao tesouro. Eu acho que dentro da nossa vida há um conjunto de coisas que nos vão mudando, sejam os nossos interesses, sejam experiências que nós vivemos na nossa vida pessoal ou profissional, que nos vão mudando e que nos vão moldando para, ou até despertando para alguma atividade que possa aparecer. Poderão eventualmente existir algumas pessoas que fizeram a caça ao tesouro e de facto isto foi
one shot perfeito, mas diria que na grande maioria das pessoas acho que isto vem a partir da descoberta que nós vamos fazendo a cada dia que passa por um conjunto de influências de amigos, de pessoas, de família, etc, etc. Portanto, dificilmente enquadraria a vocação numa caça ao tesouro. No entanto, não escondo que não possam existir aqui estas exceções que, no meu entender, confirmam a regra, e a regra será que nós vamos mudando a cada dia que passa. E há pouco estava a falar da minha experiência profissional, e eu nunca imaginei ser sequer assistente de contact center. Era uma coisa que ainda assim ainda é desconhecida por muita gente, e há 20 anos atrás muito mais, em que as coisas eram completamente diferentes, mas na verdade havia sempre aqui algo que seria uma competência, que era a componente da comunicação, que obviamente é sempre um facilitador nesta atividade de contact center. E diria que a comunicação e o relacionamento humano é a base de qualquer tesouro que possa estar aqui escondido, porque nós, seja qual for a profissão, nós vamos sempre ter estes desafios que têm a ver com o relacionamento interpessoal, com pessoas com vários perfis, com várias competências, formas de estar completamente diferentes, portanto diria que passa um bocadinho por aqui. Exato. E já respondeste um bocadinho à minha próxima pergunta, mas queria saber se tens alguma história, algum exemplo sobre a procura de vocação que gostasses de partilhar. Na verdade tenho vários, e há uma história muito, muito interessante que eu já tenho partilhado em vários momentos. Nós iniciamos em 2015 um projeto em língua estrangeira em Portugal, onde o desafio que nos foi colocado foi nós colocamos os nossos contact centers no interior do país. Ou melhor, em zonas fora dos grandes centros. E nós tivemos uma pessoa que trabalhou connosco, uma pessoa com 60 e qualquer coisa anos. Era uma pessoa que nunca tinha trabalhado na vida. E tinha a competência core que nós precisávamos, que era o conhecimento, neste caso, da língua francesa. De resto, nunca tinha trabalhado com computador, mas tinha uma vontade enorme de, aos 60 e qualquer coisa anos, de mostrar ao mundo que era capaz de integrar o mercado de trabalho, tinha passado por uma situação de vida muito, muito complicada, que era capaz de integrar o mercado de trabalho. Portanto, nós investimos, nós demos formação de componente informática a essa pessoa, começou a trabalhar connosco em 2015, maio de 2015, salvo erro, e tornou-se quase uma embaixadora do projeto no meio de quase 2.000 pessoas. Porque não sei qual teria sido a vocação dela durante 60 anos, porque na verdade ela nunca tinha trabalhado, nunca sequer tinha tido a necessidade de trabalhar ou de fazer esta procura do tesouro dela, e na verdade começou a trabalhar connosco e tornou-se uma embaixadora do projeto. Porque em termos qualitativos, era das pessoas com maior potencial, e sim, aos 60 anos nós ainda temos potencial de crescimento. Com maior potencial de crescimento, tinha uma entrega ao projeto que era uma coisa que servia de exemplo para todos nós, mesmo as pessoas que já trabalhavam nesta área há muitos anos. Era um exemplo para os colegas que trabalhavam com ela muito mais novos, e a verdade é que o engraçado no meio disto tudo é o impacto que isto acabou por ter na forma de estar, porque se nós nos recordarmos desta pessoa no início do projeto e passado alguns meses e passado alguns anos, era uma pessoa completamente diferente. Portanto, ela tinha escondido dentro dela toda esta vocação que era muito direcionada para a comunicação, para o relacionamento entre as pessoas, pelo cuidado dos clientes. Isto era uma atividade de contact center, pelo encantar dos clientes. Era uma coisa que era deliciosa de se ver, e tornou-se rapidamente uma embaixadora. Portanto, acho que isto é um exemplo claro e vivo
que não existe aqui um limite para nós encontrarmos a nossa vocação. É mais um exemplo que a nossa vocação não é uma coisa que nasce connosco, é uma coisa que se vai trabalhando, que vai mudando, que se vai moldando por um conjunto de experiências que nós vamos tendo. E eu acho que esse é o melhor exemplo que nós podemos dar, e eu dou muitas vezes esse exemplo, mesmo a equipas mais jovens, que havendo aqui a vontade, havendo aqui a resiliência e alguma capacidade, obviamente, mas também a abertura para aprender, a verdade é que todos nós conseguimos fazer algo que ambicionamos fazer. Isto não pode ser só, eu tenho vocação para fazer isto e as coisas naturalmente acontecem. Não, há aqui algumas competências, obviamente, que temos que ter, mas este é um dos grandes exemplos que eu costumo dar. Portanto, e o primeiro exemplo que eu dei, portanto, nunca é tarde para nós descobrirmos aqui algo que nós fazemos. E ouvimos muitas vezes algumas pessoas que mas aqui será diferente. Algumas pessoas que têm aqui uma veia artística que nunca foi descoberta durante toda a vida e chegam a uma altura de reforma e começam a pintar e a fazer arte e etc. É algo que teve escondido, mas lá está. Não sendo uma caça ao tesouro, é sempre algo que nós podemos ambicionar e fazer descobrir dentro de nós, porque acho que há sempre algo diferente a descobrir para se mudar o que quer que seja. Sim, e desta história até da colaboradora mais velha, mas que integrou aqui a equipa com grande facilidade, acho que aqui também a grande lição, para além de, como disseste, nunca é tarde para se encontrar a vocação, também que o potencial, a vocação que nós temos, não, por si só não funciona sozinho. Temos de ter aqui resiliência e capacidade de aprendizagem e vontade de aprender para aliar a nossa vocação realmente às competências que precisamos. Não se pode ver a vocação como um passo direto. Não. Não é de facto um passo de magia, e lá está. Existirão sempre aceleradores que vão acontecer toda a nossa vida, que vão acabar por despoltar aqui esta vontade que nós temos, esta capacidade de resiliência que estas pessoas vão demonstrando, e este exemplo é um exemplo claro do que se pode fazer. Aliás, eu estou a dar este exemplo, mas dentro deste projeto nós temos inúmeras pessoas que é a imagem desta colaboradora que também não tinham a componente informática, que nós as formamos em informática. Algumas literalmente não distinguiam um teclado de um rato, mas a vontade, em alguns casos obviamente a necessidade, mas associada à vontade de fazer, de ser diferente, deixar uma marca. E depois estamos a falar de operações que vão desde dos 18 aos 66 anos, que eu diria que era a pessoa menos jovem que nós tínhamos a trabalhar connosco. E depois o ambiente que se vive e esta mistura de culturas e de experiências apenas só nos traz ganhos, principalmente para as pessoas mais jovens, que muitas vezes nós entendemos ou apelidamos de mais imaturas, o que nem sempre é verdade, porque a idade não é sinal de maturidade ou imaturidade. Temos que perceber o contexto em que vivemos e a quantidade de experiências em que passamos, e a verdade é que esta mistura de gerações que nós tivemos acabou por trazer aqui mais responsabilidade às pessoas mais jovens, mais loucura às pessoas menos jovens, que isso também se via, e acho que se fez aqui um mix muito engraçado dentro destas operações. E lá está, nunca é tarde para nada. Exato. E tinhas referido também aqui a algumas pessoas na sua idade de reforma acabam por descobrir aqui uma vocação escondida. E eu, por acaso, li recentemente que uma das formas que nos ajuda a encontrar a vocação profissional é mesmo isso, é encontrar um interesse pessoal que possa ser tornado uma profissão. Portanto, foi o que tu referiste, não é? A pessoa começa a pintar na reforma e acaba por descobrir que tinha uma grande competência para ser artista. Tu achas que esta é uma das primeiras fases para se encontrar a vocação,
Ou achas que não, que mais vale ir experimentando várias coisas até encontrar a profissão? Eu acho que não existe uma fórmula mágica para nós encontrarmos a nossa vocação. Mas, na verdade, é que nós podemos encontrar tudo. Existem algumas situações que, obviamente, vêm pelos interesses que nós vamos demonstrando durante toda a nossa vida, vêm por um conjunto de influências que nós vamos tendo desde muito pequenos para a nossa vida, porque é giro de se ver que às vezes perguntamos a crianças de 4, 5 e 6 anos o que é que gostariam de ser, e aquelas crianças já dizem que eu gostaria de ser médico ou veterinário, isto e aquilo. Obviamente que aquilo foi algo que foi despertado ou pelos pais, ou no caso muitas crianças falam em veterinários ou porque têm ali os animais em casa e acham que é uma coisa engraçada, ou porque... E normalmente são 4 ou 5 profissões de uma vez. É pá, sim. E eu às vezes dou o exemplo da minha filha que gostava de ser veterinária, mas ela acha que veterinária é só os vídeos que ela vê, que é de pentear cãezinhos e fazer totós e etc. Pronto, eu já tive de lhe explicar que o ser veterinário vai muito, muito além disso. Mas a verdade é que sim, isto pode... É algo que está dentro de nós e que vai sendo trabalhado. Portanto, eu diria que não há aqui uma fórmula mágica. Se calhar, às vezes, há interesses e há motivações e há capacidades que nós temos que nós, durante muitos anos da nossa vida, nós vamos deixando de lado. Vamos deixando de lado porque a nossa vida é complicada, é muito atribulada, nós andamos sempre a 200 à hora e às vezes vamos deixando aqui alguns interesses e algumas coisas que nos fazem felizes, vamos deixando para... Não vou ser tão sim, ficar para trás, não são tão prioritários. E depois lá está, há de chegar um momento da nossa vida, seja a reforma ou não, em que nós temos a possibilidade de aprender, de voltar a experimentar essas coisas que ficaram esquecidas. Acho que é um bocadinho por aí. Portanto, diria que fórmula mágica não existe, mas acho que é importante durante todo o nosso percurso, seja pessoal, seja profissional, nós irmos estando atentos a alguns sinais que nos vão aparecendo, algumas motivações que nós vamos tendo no nosso dia-a-dia, algum interesse que nós vamos tendo por determinadas atividades ou determinadas áreas, e a partir daí começar a tentar trabalhar, mas lá está, e depois há aqui um conjunto de situações que acabam por entrar neste caminho, que muitas vezes podemos chegar ao fim e nunca ter experimentado algo que seríamos muito capazes, teríamos competências, mas lá está, há prioridades em que nós não podemos abrir mão e muitas vezes isso acontece, mas ainda assim acho que nunca é demais reforçar que não existe idade para nada, nem o facto de sermos muito, muito jovens e temos já uma ideia pré-concebida e temos esta resiliência de dizer é isto que eu quero, é isto que eu vou fazer, portanto eu vou contra o mundo todo e é isto que eu vou fazer. Nem quando somos menos jovens de tentarmos mudar e virar agulha e fazer coisas completamente diferentes. Exato. Acho que acabaste por dar aqui bastantes dicas. Esta era a minha última pergunta para ti, mas há aqui mais algum conselho, alguma dica para quem esteja neste momento à procura da sua vocação profissional? Ora bem, eu diria que será mais resumir aqui o que eu fui dizendo, porque eu acho que não, temos que nos libertar de alguns estigmas que nós temos, e estes estigmas muitas vezes são-nos colocados pela sociedade, pela família, pelos amigos, e muitas vezes acabam por condicionar decisões que nós devemos ter no nosso dia-a-dia. Acho que devemos ser fiéis a nós mesmos, devemos ter a capacidade de nos descobrirmos e nos redescobrirmos, que também é importante, e a partir daí com resiliência, com vontade, com a ajuda dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos familiares, percebemos que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para fazer coisas diferentes, mas devemos estar sempre despertos para realidades que muitas vezes
desconhecemos. Havia aquela máxima que dizia, não nega a partir de uma ciência que desconhece, não é? E a verdade acho que passa um bocadinho por aqui. Nós temos aqui esta mente aberta para sermos diferentes, para mudarmos, não percebermos que nem sermos condicionados por julgamentos de determinadas pessoas ou até da sociedade. Portanto, sermos fiéis a nós mesmos, nas nossas decisões, e acho que passa muito por aí. Portanto, e nunca é tarde para nada, nem nunca é cedo para nada. Portanto, a todo momento nós podemos descobrir o tesouro ou redescobrir o tesouro. Exato, um bocadinho como os desejos do início do ano. A qualquer momento do ano podemos Exatamente. mudar. Podemos mudar e podemos afiná-los, é verdade. Não ficamos condicionados ao dia 1 de janeiro à meia-noite. Sim, acho que devemos estar sempre despertos para, se de facto essa for a nossa vontade, porque há pessoas que têm aqui uma vocação, ou poderão eventualmente ter vocações escondidas, mas pode haver falta de vontade de mudar, ou porque se sentem mais confortáveis a viver uma rotina que muitas vezes lhes acaba por trazer aqui alguma infelicidade, ou pelo menos não são tão completos na sua vida profissional, mas diria que temos que ter esta capacidade de mudar a cada momento, seja o que for. Exato. Muito bem, Miguel. Acho que já temos aqui bastantes dicas para quem nos ouve em relação à vocação profissional. Obrigado pela tua partilha. Obrigado, Sofia. Espero ter ajudado um bocadinho, ainda com uma experiência profissional que diria ainda curta e com muita coisa para aprender e para descobrir, mas eu acho que alguns dos exemplos que nós falamos aqui e até para nós que lidamos diariamente com muitas pessoas, muitas personalidades diferentes, há sempre estes momentos que nos fazem parar e nos fazem refletir que ainda temos muito por descobrir, seja ao redor de nós, seja sobre nós próprios. Obrigado, Miguel. Obrigado, Sofia. Também a quem nos ouve. Voltamos na próxima semana e já sabem, podem nos seguir nos canais LinkedIn, Facebook e Instagram. E obrigada.